no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14 e no versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão desta manhã é: não tire os olhos de Jesus. Louvado seja Deus. Este texto sagrado, ele nos narra uma história aonde Jesus anda sobre as águas. Jesus havia alimentado 5.000 pessoas na grande multiplicação dos pães. Jesus estava ali com aquelas pessoas que estavam com fome e não tinha nada para comer. E de repente apareceu ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus alimentou aquela grande multidão. E Jesus dispersou aquela multidão. Depois de alimentá-la, pediu para que seus discípulos tomassem o barco e fosse na frente, porque ele tinha outro propósito. Jesus subiu uma montanha e foi orar. Jesus passou um bom tempo em cima do monte, orando. E quando Jesus resolve ir ao encontro dos discípulos, já era avançado de noite, já era de madrugada, quando Jesus entra no mar para ir ao encontro dos seus discípulos. E a Bíblia Sagrada, ela nos diz que Jesus caminhava sobre as águas. E se nós atentarmos para o que Jesus fez, nós vamos perceber que Jesus estava contrariando a lei da gravidade, que diz o seguinte: que a lei da gravidade é uma força que exerce sobre os corpos que tem massa, que tende a chamá-los para o centro da terra. Jesus era carne, Jesus era matéria também em forma de Deus, mas Jesus andava sobre as águas, desafiando a lei da gravidade. E quando Jesus foi se aproximando dos discípulos, quando os discípulos olharam aquele vulto caminhando sobre as águas, a Bíblia Sagrada nos diz que eles ficaram temerosos. Uns gritavam do outro lado, dizendo: o que será aquilo? Outros falavam e bradavam: será que é um fantasma que está caminhando sobre as águas? Mas em um dado momento que Jesus se aproximava do barco, Pedro o reconheceu, olhou de longe Jesus sobre as águas e reconheceu Jesus. E Pedro, querendo chegar até Jesus, duvidando que era ele que estava ali, Pedro disse: Senhor, eu posso ir até onde tu estás? E Jesus: vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, indo em direção a Jesus. Mas num dado momento que Pedro caminhava na direção de Jesus, fitando os olhos em Jesus, ele começou a afundar. Ele tirou a sua atenção de Jesus, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, socorre-me. E Jesus agarrou pela mão de Pedro. Louvado seja Deus.
O que eu quero te dizer neste texto bíblico, o que ele nos fala é que nós não devemos tirar os olhos de Jesus, nós não devemos tirar o foco da salvação. A Bíblia Sagrada diz que em nenhum outro nome, em que nenhuma outra pessoa há poder de salvar, há poder de transformar, há poder de redimir, há poder de curar, somente na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é importante que você não tire os olhos de Jesus Cristo. E se você ainda não tem Jesus como sua direção, se você ainda não tem os olhos focados em Jesus Cristo, eu te convido nesta hora para você parar tudo o que você está fazendo, para você olhar a direção que você está caminhando, para você perceber o caminho que você trafega, para que você possa refletir e ver que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única história que você pode viver na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não tire os olhos de Jesus. Ele tem algo especial para o teu coração. Pedro estava em dúvida. Havia uma dúvida no coração de Pedro. Por isso que ele começou a afundar. Quantas vezes tu tem vivido situações e o teu coração não é capaz de acreditar que tu vai sair desta situação? Quantas das vezes tu tem olhado para a cruz e não consegue acreditar que somente Jesus, Ele é capaz de te tirar da onde tu estás, da vida que tu estás levando, que somente Jesus é capaz de te dar o escape para a tua vida. No Salmo 68, no capítulo 20, está escrito que é o nosso Deus, somente Ele pertence todas as saídas da vida, inclusive a da morte, porque Ele é a vida, Ele é Senhor, Ele redime, Ele transforma e salva. Bendito seja Deus. Não tire os olhos de Jesus. Muitas vezes têm tirado os olhos de Jesus. Pessoas que até se converteram, que tentaram viver uma fé produtiva na presença de Jesus, mas os prazeres do mundo, as orgias, as festas, as bebedeiras, as companhias, o fascínio do mundo tirou ele do caminho da salvação, fez com que ele tirasse os olhos de Jesus, fez com que ele tirasse os olhos da salvação. Mas é necessário que você se concentre, é necessário que você tenha esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é de graça, ele é tomado por esforço. Mas como pregador, que esforço é esse? Que o reino é de Deus é tomado. É você vencendo o mundo, é você se desviando do caminho mau, é você caminhando no caminho estreito, que é o caminho que vai te levar à vida, é você tentando passar pela porta estreita, que vai te levar ao encontro do Mestre. Bendito seja Deus. Você pode caminhar sobre o mar. Jesus chamou Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou. Mas nós podemos caminhar sobre o mar, porque Ele já venceu por nós. Nós podemos caminhar sobre o mar, porque Ele está lá na frente, olhando para nós. E nós devemos olhar para Ele, seguir Ele, viver uma fé produtiva, para que nós possamos alcançar a salvação. Bendito seja Deus. Não tire os olhos de Jesus. Olha, Jesus não tirou Pedro do barco. Pedro, quando viu Jesus, ele ficou atemorizado.
ele achava que era um fantasma, ele demorou a reconhecer Jesus, e ainda duvidou que era ele. Ele disse: Senhor, se tu és tu que estás aí, faça com que eu vá até ti. Olha Pedro duvidando, mas Jesus não tirou ele do barco. Jesus não tirou. Houve uma iniciativa de Pedro em sair do barco. Sabe por quê que Pedro resolveu sair do barco? Porque em um dado momento daquela história, ele estava conversando com Jesus, ele acreditou que era Jesus. Ele disse: Senhor, se tu queres que eu vá, eu vou. Ele acreditou, ele foi, ele andou sobre as águas. Mas para você andar sobre as águas, você tem que tomar uma iniciativa. Você tem que fazer igual Pedro. Pedro resolveu e saiu do barco. Você tem que sair da vida que você está. Você tem que deixar os atrapalhos e seguir e colocar Jesus como alvo da sua vida, para que você possa caminhar sobre as águas. Glória a Deus. Eu não sei o que tu tem vivido ultimamente. Eu não sei em que tua fé tem se alicerçado. Eu não sei que tipo de vida tu tem buscado. Mas eu te digo uma coisa e sei nesta manhã. Eu sei que Jesus é a saída. Eu sei que Ele é Senhor. Eu sei que se tu entregar a tua vida para Ele, tu vai navegar em segurança, em porto seguro. Eu sei que se tu entregar a tua vida para Ele, tu vai navegar, aleluia, tu vai andar sobre as águas com Ele. E se você deseja andar sobre as águas, o primeiro passo, eu tenho 3 passos para você andar sobre as águas. Primeiro, não duvidar. Você jamais pode duvidar. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus, é necessário que acredite que Ele exista. A Bíblia em nenhum momento, eu quero falar isso para os ateus, aqueles que professam que não acreditam em Deus, eu quero dizer isso para eles neste momento. A Bíblia em nenhum momento ela tenta provar a existência de Deus. Não, a Bíblia é o livro da verdade, que nos traz a esperança, que nos fala de Jesus Cristo, que veio resgatar a humanidade, que morreu por nós na cruz do Calvário. Você tem que acreditar em Jesus. O primeiro passo para que você ande sobre as águas é acreditar em Jesus Cristo, é acreditar que Ele é Senhor, é entregar para Ele a sua vida e viver um evangelho da salvação, um evangelho sem fingimento, um evangelho que te leve até a presença de Deus. Quando Moisés mandou os 12 espias, um de cada tribo, espiar a terra de Canaã, porque Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel. Deus havia tirado o povo de Israel do Egito e havia feito uma promessa, e o povo não podia duvidar da promessa de Deus. Aí Moisés pegou 12 espias, um de cada tribo, e mandou até a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. A promessa de Deus iria se cumprir sobre a nação de Israel. E quando aqueles 12 espias voltaram da terra de Canaã, 10 estavam desanimados, 10 estavam dizendo para Moisés que era impossível conquistar aquela terra, porque aquela terra tinha um povo gigantes. A terra era boa, mas a terra era uma fortaleza intransponível. Eles estavam desanimados com o que viram, eles esqueceram da promessa de Deus, eles estavam duvidando daquilo que Deus havia prometido. Mas Caleb e Josué, os 2 espias
dias que foram, eles disseram: ei, rapaz, a terra realmente ela é habitada por gigante, a terra realmente é boa, é uma barreira intransponível, mas é promessa de Deus. Deus nos prometeu, nós devemos acreditar, nós não podemos duvidar naquilo que Deus nos deu. Nós vamos conquistar aquela terra. Aleluia. Não pode duvidar daquilo que Deus tem para você. O primeiro passo para que você possa caminhar sobre as águas é não duvidar daquilo que Deus tem para você, é não duvidar das promessas de Deus, é não duvidar das conquistas que Deus colocou na tua mão. Segundo passo para andar sobre as águas com Jesus: manter uma caminhada constante. Salmo 119, versículo 90: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, tu firmaste a terra e firme permanece. Você tem que permanecer em uma caminhada constante diante de Deus. Deus firmou a terra, Deus é constante em nossas vidas, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá a fortaleza. Você já prestou atenção que a sucessão dos dias e da noite, ela não muda, porque o nosso Deus é imutável, Ele é um Deus constante. E para nós alcançarmos vitória na presença de Deus, nós temos que ter uma caminhada constante, uma caminhada em direção ao alvo, uma caminhada onde você não pode tirar os olhos de Jesus. Glória a Deus. Terceiro passo para você caminhar sobre as águas: não tirar os olhos de Jesus. Muitas pessoas estão naufragando como Pedro. Pedro, ele até começou a caminhar sobre as águas, mas em um dado momento da sua caminhada ele começou a naufragar. E como Pedro, muitas pessoas estão naufragando em suas caminhadas, estão afundando. Sabe por quê? Porque elas estão tirando os olhos de Jesus, daquele último, o único consumador da nossa fé, daquele que pode, o único com esperança, nos dar a vitória, aquele que nos concede a graça, aquele que nos concede a salvação. Muitas pessoas estão afundando, estão vivendo uma vida miserável, uma vida esmagada de derrota, uma vida esmagada de tristeza. Muitos estão num canto jogado com depressão, achando que sua vida não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque ele esqueceu de Jesus. Não podemos tirar os olhos de Jesus, porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, a nossa vida começa a afundar, nós começamos a decair, nós começamos a morrer. E nós não podemos morrer, porque Ele é a vida, é a esperança, é o amor, é o poder, é a graça, é a glória, porque somente nele encontramos salvação. Não tire os olhos de Jesus, viva Ele, deixe que Ele entre no teu coração, deixa que o Espírito Santo lave a tua alma. Mas pregador, como é que o Espírito Santo vai lavar a minha alma? Ele não vai lavar a tua alma com água, não. Ele vai lavar com o sangue de Jesus Cristo. Como que vai acontecer isso? Na hora que tu deixar o Espírito entrar na tua vida. Lá em Apocalipse, Jesus está dizendo assim: olha, eu chego na tua porta e eu bato, só vou entrar se tu deixar. Se tu abrir a porta, aí eu entro. É assim que Deus lava a tua alma, é assim que Deus vivifica teu coração. Ele é Senhor da glória, Ele tudo pode, Ele tudo faz. Creia nisso, mude de vida. Jesus é a única esperança para a tua vida.